maravilhosa. Cheguei aqui nos primeiros dias, todo mundo com a mesma farda, a mesma cor, não sabia nem para onde ir. Vim de Valadares, já rodei o mundo, falo para vocês, já fui a uns 20 países, mas já fui. Mas só que não é isso que eu quero dizer, só para vocês entenderem que eu não vim da roça para cá e não conheço nada. Já fui a Londres, não sei o quê, não importa. Só que eu quero dizer a vocês que eu vim de Valadares, cheguei aqui meio perdido. Fazer uma república, fazer as coisas acontecerem é difícil. Quem veio de longe sabe. Se é difícil para quem está aqui, imagine para quem veio de longe. Então, essa turma, nós começamos lá, o início foi difícil, mas com a amizade também fluiu muito rapidamente, isso deu muita força para a gente continuar. Quanto à gestão do CFS, na administração, a gente percebeu algumas coisas. E uma coisa que eu queria dizer para os senhores, que nossa turma optou por não fazer muita crítica. Claro, as críticas devem ser feitas e são construtivas. Ninguém aqui está perdendo tempo, nem meu, nem dos senhores, nem dos oficiais que têm tantas coisas para fazer. Mas só que a gente também tem que olhar o lado positivo das coisas. O que funcionou, como funcionou. Então, uma das coisas que eu percebi, que nós chegamos na nossa sala, discutimos sobre a gestão do CFS, nós achamos, olha, humanidade no CFS, na diretoria, na gestão. Por quê? Tanto que nós estamos aqui discutindo com o comando, com os gestores, basicamente, do CFS. Nós estamos falando assim, ô senhora capitão, a gente podia mudar tal coisa. Eu queria até falar para a senhora que eu acho que o disseito do CFS é inventou 3 divisas de alguma outra cor para ele poder ser superior ao cabo. Não, nada contra os cabos. Exatamente para exercer a função de sargento, que é o único curso na PM que a pessoa continua do jeito que era. Se é cabo, se é soldado. Então eu acho que deveria ter uma distinção para poder exercer a função dele. Porque é opinião nossa, né? Fica aqui, esse aqui, eu vi que os anteriores fizeram esse grito, só estou engrossando o grito, para poder haver, igual o CHO, igualar de segundo sargento até o subtenente, para que haja isso. Claro que isso não depende só, mas já vamos chutar pelo menos essa pedra no caminho, né, para a gente poder andar melhor. Humanidade, sinceridade, a gente viu muito isso, viu mesmo. Porque a hora que o senhor capitão Márcio chegou lá na frente, às vezes eu vou falar bem assim, não vai ter final de semana. Vocês não preparem nada para daqui 15, 20 dias. Isso é sinceridade. Melhor do que falar, não, fiquem tranquilos. Aí ninguém vai para casa. Não, descansa. Aí tem um monte de serviço. Não, aí vem lá, exemplo. Eu vou falar mais um pouquinho à frente sobre isso. Cortesia. Isso que acontece entre nós. Ninguém tem que ser boçal para ser comandante. Isso aí a gente vê no dia a dia. Mais diretamente o Tenente Douglas, o senhor Tenente Douglas, para não sair daqui preso, tá? O senhor Tenente Douglas está aqui conosco, muito tranquilo, uma pessoa como chefe de curso, não deixou nada a desejar, sempre presente, entre outras pessoas. Isso aqui sim, eu não estou aqui com gatalho, estou falando o que a gente achou lá na sala mesmo. Boa vontade de muita gente, não só da gestão, como o pessoal da SMAI, o pessoal na intendência, muito boa vontade para com a gente. Profissionalismo, isso a gente viu. Demais até. A gente vê, às vezes quem está de fora, acha que é fácil fazer as coisas, mas a gente sabe o quanto é difícil para quem está comandando, quem está realizando aquela coisa. Outra coisa que eu preciso frisar é que a gente vai aprender muita coisa, mas gerundismo tem que ter cuidado que aqui aprende. Serenidade também. Ali, um perfil geral dos gestores. Aquilo ali a gente conseguiu ver, igual eu falei, o nosso comandante, a gente vê nele o quê? Tranquilidade. A gente vê no nosso comandante o quê? Tranquilidade. O senhor Tenente Coronel Alaô. A senhora Major Kátia, a gente vê o quê? Serenidade. Né? No senhor Capitão Márcio, além da postura exemplar, a gente vê o econômico. Não é pelo chevette do capitão. É um artista, velho. É um artista esse cara.
nosso poeta. O nosso coordenador, o senhor Capitão Márcio, esse aqui não estou falando nenhuma novidade para os senhores. É um homem econômico com as palavras mesmo. Demorou acho que 2 dias para ele falar com a gente quando a gente chegou aqui. Mas chegou, falou, gente, isso. Nem todo mundo tem o perfil de sair falando. Eu sou tímido, mas nem todo mundo é como eu. Então, o que acontece? Poeta, cara. Às vezes, que precisou falar, falou. E o que fica é o exemplo. Eu vou falar isso lá na frente. Só salientando, todo mundo sabe que o seu capitão já foi na Rotan. Falaram muito bem dele na CPGD também. Não, o pessoal da Rotan que está na CPGD falou muito bem do seu capitão. Tenente Varley é o elóquio. Por quê? Porque, às vezes, isso em forma a gente vê muito. Ele fala assim, tá pipocando, você vai trabalhar 3 finais de semana, você pega a rádio e o camarada rindo. Não, o mais engraçado é que ele falando, não é, Teres? Que bom. São coisas que uma pessoa eloquente consegue fazer. Ele não é eloquente, ele é o próprio elóquio. Que camarada que você está carregando pedra ali com chibatada e você está. Vem cá, senhor tenente. É um artista, é um artista. Tem essas coisas. Tenente Douglas do paciente. Gente, quando eu coloquei um paciente, minha sala queria me bater, queria me algemar, muitas coisas. Senhor tenente, queria falar para o senhor, quando a gente fala do paciente, é pela paciência que o senhor tem de aguentar. Não é um não. Alguém vai lá, comunica com o CFS, ô senhor tenente, queria falar com o senhor aqui, não sei o quê. Ô senhor tenente, estou com esse problema aqui, ô senhor tenente, meu cadastro se amarrou, ô senhor tenente, estou querendo almoçar. Então tem que ter paciência mesmo. E o nosso chefe de curso, o senhor tenente Douglas, olha, não precisa dizer alguma coisa, vocês sabem disso, eu não vou ficar rasgando cedo aqui. Mas é assim, um exemplo a ser seguido mesmo. Tenente Inácio, acalma, né? Tranquila. Aí segue Sargento Porto. Um exemplo, um sargento assim, se tem uma coisa que a gente tem que lembrar é dele. É assim, uma pessoa extremamente profissional, muito bacana, nada de boçalidade, mas de seriedade ao extremo. O sargento Cleverson, ele é nosso auxiliar de curso. A nossa opinião pode não ser da maioria, porque ele é nosso auxiliar de curso. Coloquei um companheiro ali. Coloquei. Um companheiro. Por quê? Vai um lá na defesa pessoal, torce o braço. Quem vai? Sargento Cleverson. Lá não sei o que internado. Quem vai? Sargento Cleverson. Não sei o que. Então, no mínimo ele é o companheiro da turma. No mínimo. Ele é nosso auxiliar de curso, mas ele é o companheiro da turma. O sargento Amarildo, colaborador. Chegaram lá o sargento Amarildo chegou, muita gente chegou perto e falou, põe o sargento Amarildo aí também, ele não faz parte, mas só que toda vez que precisava para explicar alguma coisa lá da vida, estava ele prontidão lá, fora do horário, não sei o quê. Essas qualidades, eu acho que a gente não pode esquecer, entendeu? A gente não pode esquecer dessas qualidades. O sargento Giovanni, Sargento Giovanni, ele tem uma personalidade mais difícil. Das antigas, aquela coisa toda. Eu, sinceramente, eu não vou falar muita coisa. Mas assim, uso firme. Posso falar mesmo? Aqui, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. É um poeta, cara. Trouxe três tópicos para a gente pensar. 3 tópicos. Um de Drummond, um do profeta Isaías, eu não chamo de Isaías porque ele não era meu primo nem nada, e do apóstolo São Paulo. 3 coisas. Drummond ele fala assim: de tudo fica um pouco. Fica um pouco do teu queixo no queixo da sua tia, da sua filha. Quer dizer, quando a pessoa, isso é muito comum, a gente às vezes passa num lugar assim, como você pensa falando assim, é correndo, aluno. Tenente Varley, ou você pensa falando isso? Então vai ficando, a gente vai deixando essas marcas, essas coisas positivas,
esses jargões, essas coisas, então vai ficando, o exemplo vai ficar. Se você for uma pessoa ruim, ou se você for uma pessoa boa, tiver algumas atitudes positivas ou negativas, será lembrado por isso. E outra coisa, pausa. Quem deu crédito à nossa pregação? Isso aí só. Quando os gestores do CFS, a senhora capitão, fala assim, gente, nós estamos melhorando isso, melhorando aquilo, tentando assim, tentando assado. Isso aí, quando alguém fala e a gente vê que aquilo é proveitoso, fica aquela pergunta assim, quem está dando crédito ao que está sendo falado? Né? Porque o profeta Isaías ele falou assim, quem deu crédito à nossa pregação? Né? Quem acreditou no que a gente está falando? Porque se as pessoas estão pregando direitos humanos, estão pregando com o próprio comportamento deles, estão pregando alguma coisa, o que acontece? Vai ficar aquela ideia firmada, arraigada em nós. Outra coisa aqui, São Paulo Silva aqui, ó, Procilvo. São Paulo ele fala assim, ele escreve uma carta aos Romanos, e lá no capítulo 12 ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos. Não é só aquilo ali, tem mais um pedacinho, mas eu vou pular. E ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que quer dizer isso? Você não tem que transformar o mundo, não. Não é sua obrigação transformar o mundo. A obrigação sua é se transformar. Ele fala assim, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o quê? É conhecer, é estudar, é aprender. E é isso que faz a gente melhor. Não é nada de vou transformar o mundo negativo. Vamos nos transformar com uma renovação do nosso conhecimento, que é para a gente seguir em frente e ser pessoas melhores. Está bom. De modo geral, senhora capitão, isso aqui é de modo geral, né? De modo geral, as disciplinas são boas e os professores são bons. Os bons são os professores. Mas também engrosso o grito daquelas pessoas que disseram que algumas matérias poderiam ser mais extensas, outras poderiam ser mais curtas, e outros tipos de professores, às vezes, no caso da Dona Cruz, se eu estiver errado, vocês por favor me corrijam, nós tivemos pouquíssimo professor que deixasse a desejar, nós da Dona Cruz. Mas teve alguns também, um ou outro, que exagerou negativamente. Conseguiu destacar negativamente. Conseguiu destacar. Isso aí também, pessoas que sentavam na mesa e lia coisa no quadro e explicava errado. Então, coisas assim, gritantes. São coisas, com todo respeito, falando para a senhora, não citando nomes e nem nada, mas dizendo para a senhora, e para os gestores aqui presentes, que assim, algumas pessoas conseguiram, algumas não, eu repito, na turma Cruz, pouquíssimos professores, mas isso aí nem 5%, mas conseguiu chegar a uma média terrível. Falo isso, senhores, eu formei na área de educação também, língua e literatura, estou falando isso até com alguma experiência na área. Então, fica aqui só essa palavra. Mas, repito, são pouquíssimos mesmo. Não chega a índice, não. É igual o título do lugar. Com respeito. Logística adequada. O pessoal, como eu disse, eu vim do 6º Batalhão, né, do Valadares. Então, o que acontece? Lá no 6º Batalhão, a gente tem um tipo de estrutura. Só que as pessoas que estavam aqui, que fizeram o curso NSP aqui, falaram que melhorou muito. Lá na minha sala falaram isso. Com relação a quê? TV, projetores, multimídia em geral, notebooks, etc. Então, muitas coisas foram positivas também. Muitas coisas positivas nesse sentido da parte da logística. Igual quem comentou, não teve aí uma favelinha, algumas coisas assim para poder melhorar a função prática, mas de outra forma também houve uma melhora na sala de aula. E aproveitando nossa sala, só tem um ventilador que está matando a gente. Recursos humanos. Na parte de recursos humanos, só lembrando,
não só os gestores do CFS, que vem com uma dinâmica muito boa, eu falo isso com a minha consciência tranquila, sem esse negócio de gatar, de bebedouro, aquela coisa toda. Eu falo de coração mesmo. Fiquei satisfeito com a parte humana, da parte da gestão. O senhor capitão me chamou a atenção lá na academia um dia. Se eu falar que eu tinha 10% de razão, eu estou mentindo. Então, chamou minha atenção, tá certo, na hora certa, tá certo. Eu vou falar o quê? Não, só que tem jeito. Porque eu sou capitão. Recursos humanos. O recurso humano também, gente, até aquela parte daquela tia que faz a limpeza lá, sorridente, chega uma tia cantando, catando um lixinho ali e tal. Eu falei, gente, esse lugar pode melhorar, mas é bacana. Algumas matérias deveriam ser prestigiadas com mais tempo de aula, né? Aí a gente frisa, são aquelas matérias voltadas mais para o conhecimento técnico mesmo, técnica policial, processo penal. O professor nosso da turma C, se alguém discorda também, por gentileza, pode se manifestar, da turma C, o tenente Edmar, nota 10 para ele, assim, uma pessoa tentou passar o conteúdo, mas o conteúdo é extenso demais para pouco tempo de aula. É matéria assim, quase que para 1 ano e meio de faculdade, para a gente estudar assim 3 meses, 2 meses, não sei. É maçante, é massacrante mesmo, é quase subhumano. As provas ainda deixam a desejar porque são aplicadas em moldes pouco ultrapassados. Eu ainda coloquei assim, ó, decorar não é a melhor maneira de ter conhecimento. Fazendo essa crítica aqui, já que nos foi dada a oportunidade, porque como eu falei, eu frequentei 2 faculdades, mas não é por isso, não estou falando isso, só estou dizendo que eu frequentei 2 faculdades para dizer que lá na faculdade, se a gente reproduzir um texto, é plágio. Aqui a gente quase que é obrigado a reproduzir o texto. Tem que saber até a vírgula, ou vírgula, errou a vírgula. Senhora capitão, eu falo isso com todo respeito, não é, igual eu falei para a senhora, bons professores, mas eu acho que isso tem que ser revisto. E a gente perde um tempo. Às vezes eu começo a estudar, o pessoal da minha república sabe disso, a gente começa, faz uma aula de debate lá, a gente começa a estudar à tarde num dia e para à noite, de madrugada a gente volta a estudar. Por quê? Porque é tanto conceito, tanta coisa, se perguntar assim, o que é logística? Vamos explicar aqui uma página de logística, a gente escrevia. Mas são tantos conceitos, tantos pontinhos, que assim, eu acho que o importante é saber se esses camaradas sabem o que é logística, se eles sabem o que aquela matéria está falando, sabe o que é atividade de comando, quais são os pontos principais. Vamos descrever, vamos dissertar sobre esse assunto. Aí eu acho que seria muito mais produtivo, menos cansativo. A gente estuda muito para fazer as provas, com medo do que pode acontecer. E chega lá, a gente estuda uma apostila de 50 páginas, igual foi de ontem. Chega na hora da prova, cai uns conceitos lá da página 49, com aquele asterisco ainda. Gente, aí a gente tem que ficar lembrando, é quase um exercício de mnemônica. A gente fica procurando na memória, a gente lembra do almoço, da infância, e a gente vai procurando. Passa aquilo, a gente fica desesperado. Esse é o nosso poeta Hércules. As 12 perguntinhas que vai cair no organograma. Só 12 coisinhas, na sequência. Então isso é muito cansativo e aí eu falo por mim, responsabilidade minha, eu acho desnecessário. Opinião minha, por gentileza, não me prendam. Vai sair preso daí, A quantidade de empenho extra-classe compromete a qualidade da aprendizagem. Isso aí é fato. Por quê? Às vezes a gente queria fazer um trabalho melhor, fazer igual esse trabalho aqui, a gente podia fazer muito melhor. Mas ela estudou para a prova ontem e descansava o computador um pouquinho e vai, na vez de andar no computador portátil, que até para o banheiro a gente leva. E vai, digita, e copia, cola, internet, tudo. É difícil. Mas fica aí, a gente sabe também que não depende só de um grupo, mas fica um grito aí, engrossado mais uma vez. Instalações físicas do vestiário, acho que nem precisa comentar, com um pouco a desejar, a gente também sabe que a demanda é muito grande, mas se puder melhorar, é bom. Esse aí é dele, cara. Aí eu fiz um Evolução, o poema Evolução é dele. Fiz um poema. Só um detalhe ali, onde está escrito consertar, é com C mesmo, porque é de harmonizar, tá?
não é de consertar, de conserto de automóveis, não. Fala assim, tempo para celebrar a evolução, para a gente não ficar muito criticando, não sei o que, a crítica é boa, mas eu acho que nós tiramos esse tema aqui. Quem pode olhar para frente sem que simplesmente olhe para trás? Analisando o passado, consertando o presente, é que se vive em paz. Temos que perguntar para Deus, que é Senhor dos seus, homens e animais, como é que se faz? Se nós tivermos fé e acreditarmos até onde não der mais, com certeza, nós faremos proezas, teremos nobreza, o que é o que nos satisfaz. Bom, garoto! Esse é o nosso poeta Hércules!